Olá, eu sou o André Lucena, graduando em Psicologia, e eu estarei falando nesse vídeo acerca de um assunto que requer muito a nossa atenção: adolescência e o suicídio. Acredita-se que essa fase do desenvolvimento humano tenha o seu início entre os 11 e 13 anos e o seu término aos 20 anos. A questão do suicídio é algo tão preocupante entre os adolescentes que eu estarei compartilhando alguns dados aqui com vocês. Pesquisas realizadas em 2008 demonstraram que pelo menos 2.000 adolescentes tiram a sua vida nos Estados Unidos todos os anos. E essa tem sido a terceira principal causa de mortes entre os adolescentes daquele país. Dados mais recentes vão demonstrar que aqui no Brasil, pelo menos 2 adolescentes cometem o suicídio todos os dias. Entre a faixa etária de 15 a 24 anos, o suicídio é a segunda causa de mais mortes aqui no Brasil. Ainda no que diz respeito ao nosso país, a taxa de crescimento de casos de suicídio na faixa etária de 10 a 14 anos aumentou 40% em 10 anos e 33,5% entre adolescentes de 15 a 19 anos, pesquisa de 2017. 2 fatores, pelo menos, acabam por contribuir para esse aumento. Primeiro, é a falta de investimentos em políticas para a prevenção do suicídio. O segundo fator é a exposição intensa do adolescente diante da internet. E eu achei muito interessante o que o portal UOL Notícias vai dizer acerca da internet estar atrelada diretamente à questão do suicídio na adolescência. Um dos novos riscos para o suicídio adolescente é o uso da internet. Mari, uma das pesquisadoras, afirma que Facebook, WhatsApp e Instagram aumentam a exposição ao cyberbullying, assim como o compartilhamento de comportamentos disfuncionais, como divulgação de métodos de suicídio e minimização dos perigos da anorexia. Azevedo, um outro pesquisador, lembra casos como o jogo da baleia azul, uma fake news que fez sucesso em 2017, ao estimular comportamentos como automutilação e suicídio. Ele vai seguir dizendo algo que é muito preocupante. Quando fomos analisar as buscas no Google, notamos aumento nas pesquisas sobre como se matar. O efeito é muito maior que as campanhas de internet para a prevenção do suicídio. Um outro dado, uma pesquisa feita em 2003, demonstrou que pelo menos 20% dos adolescentes em todo o mundo pensam em se matar anualmente e 15% acaba por desenvolver um plano para concretizar esse ato. Portanto, a questão do suicídio é uma realidade entre o público adolescente, é uma questão que tem afetado drasticamente essa fase do desenvolvimento humano. E o que tem cooperado também para isso é a própria adolescência. Essa é uma fase tão complexa, complicada, ambivalente, onde os comportamentos e as emoções dos adolescentes se alteram com muita facilidade. É uma fase que requer tanto a nossa compreensão que alguns pesquisadores e estudiosos no assunto vão dizer assim. Françoise Doutot, ela que foi pediatra e uma grande psicanalista francesa, ela descreve esse período como um purgatório, similar ao sofrimento de parto de um segundo nascimento psicológico. Erik Erikson, ele foi um dos maiores psicanalistas, ele era norte-americano. Ele vai dizer que uma das características dessa fase do desenvolvimento é a busca por identidade. E se o adolescente ele tiver uma mãe muito repulsiva na sua casa e um pai como uma figura fraca, ele vai buscar em quem se espelhar lá fora. E é aí que mora o perigo.
pois um traficante, um ladrão, um delinquente, um usuário de droga poderá ser um espelho para esse adolescente. Maurício Knobel, ele foi um grande psiquiatra argentino. Ele diz que os adolescentes fazem parte de uma parcela da população extremamente vulnerável, que absorve com muita facilidade os fenômenos sociais e as patologias da nossa sociedade. E podemos colocar como patologias ou fenômenos sociais que permeia a nossa sociedade a prostituição, promiscuidade, a perda de valores, entre outras coisas. E aproveitando, eu queria pegar um gancho aqui e falar um pouco sobre a questão da redução da maioridade penal. Uma boa parcela da população brasileira defende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eu, particularmente, sou extremamente contra. E por quê? Como bem colocou aqui o Maurício Knobel, os adolescentes, eles fazem parte de uma população que eles absorvem com muita facilidade tudo o que é de ruim do mundo adulto. E fato é que esse mundo adulto, essa sociedade está doente. Cada vez mais a nossa sociedade vem perdendo seus valores. Cada vez mais essa sociedade está doente emocionalmente falando. E como sabemos disso? Através dos comportamentos delinquentes ou os maus comportamentos dos nossos adolescentes. Eu sou a favor, sim, de maiores investimentos em políticas públicas que venham alcançar essa parte da população e também de uma melhor compreensão e empatia da nossa parte. Um outro ponto que me faz ser contra a questão da redução da maioridade penal é justamente a imaturidade do cérebro do adolescente. Pesquisas demonstram que o lobo frontal, onde está situado o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões racionais, ainda está imaturo. E isso explica as impulsividades emocionais dos adolescentes, o comportamento de risco e os turbilhões emocionais. Não sendo à toa que adolescentes mais jovens acabam por sucumbir ao desejo, à tentação de fumar, de usar drogas, de andar com o carro em alta velocidade, de praticar sexo sem proteção. Fato é que eles dão mais evasão, mais valor aos benefícios da emoção em detrimento da razão. E aqui entra uma fala muito interessante do Daniel Weinberg. Ele que é cientista cerebral, ele vai dizer algo que corrobora muito com isso, que o adolescente, ele age mais pelo impulso, mais pela emoção. Olha só o que ele vai dizer, que interessante. Se uma arma for colocada sob controle do córtex pré-frontal de um jovem de 15 anos, magoado e vingativo, e for apontado contra um alvo humano, ela certamente será disparada. O psicólogo Lawrence Steinberg e a professora Elizabeth Scott, eles vão dizer também algo muito interessante. Os jovens são menos culpados porque são adolescentes. Uma fala que casa muito bem com a problemática da redução da maioridade penal. Pois bem, falamos nesse vídeo um pouco sobre os dados que demonstram que o suicídio nessa fase do desenvolvimento, que é a adolescência, é algo real. Falamos também um pouco sobre a formação, a imaturidade do cérebro do adolescente e também foi problematizado aqui um pouco sobre a questão da redução da maioridade penal. No próximo vídeo eu estarei falando um pouco mais sobre essa questão adolescência e o suicídio. E se você que é pai ou mãe ou é tutor de algum adolescente e tem visto, percebido que esse adolescente ele tem se demonstrado ou se comportado de uma forma estranha, incomum, eu aconselho você a buscar ajuda psicoterápica. Eu estudo na Universidade Unip, Universidade Paulista, e lá eles oferecem atendimento psicológico de graça,
O único trabalho que você terá é entrar em contato com eles. Eu estarei deixando o número do atendimento psicológico da Unip aqui nos comentários, ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.